Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de movimento uniformemente variado e nessa aula agora a gente vai falar sobre a equação de Torricelli, que é uma forma mais simples de resolver alguns exercícios muito comuns para a gente em vestibular e na prova do Enem, tá certo? Então vem comigo, vamos lá, vamos começar. Lembra que a gente já viu nas aulas anteriores que no movimento uniformemente variado a gente tem um movimento, ou seja, a velocidade não pode ser zero. Pelo fato dele ser variado, o valor da velocidade varia, porém uniformemente por quê? Porque a aceleração é constante. E nas duas aulas passadas, a gente viu essas duas equações que eu coloquei aí para vocês. A primeira é a chamada função horária da posição, função horária porque ela determina em função do tempo a posição do carro. E a segunda é chamada de função horária da velocidade. E por que esse nome? Função horária porque em função do tempo, essa equação é usada para determinar a velocidade. Agora, pessoal, se a gente pegar essa função horária da velocidade, isolar o tempo e substituir na outra equação do lado, a gente vai chegar em uma outra expressão, que é a combinação das duas. Eu não vou fazer essa dedução para você, porque só vai encher a tua cabeça, e essa equação que eu vou escrever agora é tão comum da gente usar em exercícios que você acaba gravando. A união das duas equações vai dizer para a gente que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Essa equação que a gente acabou de escrever é conhecida como equação de Torricelli. Essa equação não é uma função horária porque ela não determina uma grandeza em função do tempo. Mas como eu te disse na introdução da aula, ela é muito importante porque auxilia a gente a resolver diversos problemas, como os que a gente vai fazer agora na sequência. Exercício 1. Ao sair de uma curva a 72 km por hora, um motorista se surpreende com uma lombada eletrônica à sua frente. No momento em que aciona os freios, está a 100 metros da lombada. Considerando-se que o carro desacelera a menos 1,5 metros por segundo ao quadrado, a velocidade escalar indicada no exato momento em que o motorista cruza a lombada em quilômetros por hora é. Então a questão disse o seguinte, que ele estava inicialmente numa velocidade de 72 km por hora, então vamos deixar anotado aqui que esse é o nosso V0, a nossa velocidade inicial. E aí ele acionou os freios quando ele estava a 100 metros da lombada eletrônica. Esses 100 metros é o tanto que ele vai percorrer até a lombada eletrônica. Então, aqui pra gente é o nosso ΔS. Daí ele diz pra gente o seguinte, que o carro desacelera a menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui é a nossa aceleração. E a pergunta foi, a velocidade indicada no exato momento em que o motorista cruza a lombada, ou seja, no final do movimento. Então a questão quer que a gente descubra qual é a velocidade final. Como a questão não passou para a gente o tempo desse movimento, a gente não vai escolher nem a função horária da posição e nem a função horária da velocidade. A gente vai escolher a equação de Torricelli, onde a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2A vezes o ΔS. Porque olha só, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a aceleração e tenho o ΔS. Com isso, a gente encontra a velocidade final. Seguindo então, a velocidade final ao quadrado é igual a V0. V0 foi dado para a gente 72 km por hora. Só que, como eu vou usar a distância em metros e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, eu preciso transformar essa velocidade para metros por segundo. E a gente sabe que é só pegar o 72 e dividir por 3,6. E aí a gente vai chegar que a velocidade inicial é igual a 20 metros por segundo. Eu vou colocar para vocês aqui então 20 elevado ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. A aceleração foi dada que vale menos 1,5. Vezes o ΔS, que também foi dado que vale 100. Seguindo, a velocidade final ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, 400.
Na sequência, eu tenho 100 vezes menos 1,5 é menos 150. Vezes o mais 2 vai ser menos 300. E aí a gente chega que a velocidade ao quadrado é igual a 400 menos 300, 100. E o V é igual a 10. Como a gente está usando as unidades do sistema internacional, 10 metros por segundo. Agora, pessoal, olha que perigo esse valor que a gente acabou de achar, 10 metros por segundo. Vê bem no enunciado a unidade que ele pediu a resposta. Ele pediu a resposta em quilômetros por hora. E pior, dá uma olhadinha, tem uma das alternativas que coloca 10 para a gente como resposta. O que muita gente faz? Achou 10 nas contas, vai lá e marca a resposta 10. Mas não pode, né? A gente achou que a velocidade é 10 metros por segundo. Agora a gente vai fazer o que a questão pediu, vai transformar esse valor para quilômetros por hora, tá certo? Então vem aqui comigo, vamos fazer essa transformação. Agora, se eu quero converter de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou chegar que a velocidade é igual a... Para fazer essa transformação de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Então 10 vezes 3,6 vai ser para a gente 36 quilômetros por hora. Essa é a resposta que a gente está procurando. Por isso, a resposta correta é a letra C e não a letra A. Exercício 2. Um trem de 100 metros de comprimento, com velocidade escalar de 30 metros por segundo, começa a frear com aceleração escalar constante de módulo 2 metros por segundo ao quadrado. No instante em que inicia a ultrapassagem de um túnel, esse trem para no momento em que seu último vagão está saindo do túnel. O comprimento do túnel é... Pessoal, agora olha só, é um problema daquele de ultrapassagem, quando o trem vai passar um obstáculo, nesse caso o túnel, e eu tenho junto com isso um movimento que é uniformemente variado, e eu sei que é esse tipo de movimento porque a questão fala de uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, para a gente resolver esse exercício, eu vou deixar anotado para vocês as principais informações que são os 100 metros de comprimento do trem, a velocidade inicial, que é 30 metros por segundo, que ele vai frear com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado em módulo, e ele fala o seguinte, que ele vai ultrapassar o túnel e fala que ele para no momento em que seu último vagão passa do túnel. Então estão aqui as informações do tamanho do trem, 100 metros, a velocidade inicial do trem é 30 metros por segundo, a velocidade final do trem é 0 metros por segundo, porque o trem para. E uma coisa bem importante para a gente anotar, que é o seguinte, a aceleração tem módulo 2 metros por segundo ao quadrado. Mas vamos dar uma olhada nessa figura que está aqui. Eu tenho o trem ele está indo, por exemplo, nesse sentido. Então a velocidade dele é, por exemplo, para a direita. Agora, se ele vai frear, significa que a aceleração vai agir contrária ao movimento. Por isso, essa aceleração vai ter sinal contrário ao da velocidade. Ou seja, a gente vai dizer que a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. E isso o enunciado não te diz claramente, porque ele te dá ela em módulo. Mas vamos continuar. Esse trem vai passar por um túnel, e para ele passar pelo túnel, ele não precisa percorrer somente o tamanho do túnel. Ele precisa percorrer o tamanho do túnel mais o próprio comprimento. Então a gente sabe que o tamanho do trem é 100 metros. E aqui eu vou deixar para vocês L como sendo o comprimento do túnel. Bom, a questão não fala para a gente sobre tempo. As informações que ela passa para a gente são sobre a distância percorrida, a aceleração e as velocidades inicial e final. Por isso, a gente vai resolver o exercício usando a equação de Torricelli, onde a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes o delta S. A velocidade final a gente sabe que é 0, porque o trem vai parar. Então eu vou anotar para vocês aqui 0 ao quadrado. É igual a velocidade inicial. A velocidade inicial do trem é 30 metros por segundo. Então eu vou anotar para vocês aqui 30 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. A aceleração, a gente sabe que vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai colocar aqui menos 2.
vezes o ΔS. Lembra, né? O ΔS é a distância total que o trem tem que percorrer para atravessar o túnel. Então, para atravessar o túnel, ele tem que percorrer o tamanho do túnel mais o seu próprio comprimento. Por isso, a gente vai anotar aqui que o ΔS é 100 mais L. Continuando, pessoal, aqui eu tenho 0 ao quadrado, que dá 0. Aqui eu tenho 30 ao quadrado, que dá 900. Agora, 2 vezes menos 2 é menos 4, que multiplica 100 mais L. Agora, esse termo que está negativo desse lado, eu posso escrever do outro lado, só que positivo. Então, fica para a gente 4, que multiplica 100 mais L é igual a 900. Esse 4 que está multiplicando, eu posso trazer ele para cá dividindo, então vai ficar para a gente 100 mais L é igual a 900 dividido por 4. Vai ficar para a gente então que 100 mais L é igual a 900 dividido por 4, 225. Agora, esse 100 que é positivo, pode ser escrito lá do outro lado negativo. Então vai ficar para a gente que L é igual a 225 menos 100, e aí L é igual a 125 metros. Esse é o tamanho do túnel. E aí, com as alternativas que ele passou para a gente, a nossa resposta é a letra E. Pessoal, e essa era então a equação de Torricelli, muito útil para a gente resolver diversos problemas. Se você for fazer um vestibular onde eles dão o formulário, geralmente essa equação não é passada. E se você vai fazer a prova do Enem, como eles não passam nenhuma, você tem que memorizar, tá certo? Tchau e até a próxima aula.